A fé repousa na evidência, não na demonstração. Mensagens escolhidas, v. 1, página 28. Crise no rio Cumberland. Certo dia, no início de junho de 1904, o barco missionário a vapor Morning Star, Estrela da Manhã, levantou âncora e soltou-se de sua atracação em Nashville, Iowa. O sereno rio Cumberland agitou-se à sombra da vegetação costeira quando a embarcação, de roda propulsora à popa, apontava sua proa rio acima. Edward Sutherland, que havia recentemente resignado de seu cargo de presidente da Emmanuel Missionary College, Faculdade Missionária Emmanuel, em Berrien Springs, Michigan, estava em pé ao lado do timoneiro, W. Palmer, e observava guiar o barco em direção à corrente principal com grande habilidade. Sutherland sabia que este homem havia conduzido embarcações fluviais pelas correntezas do sul durante muitos anos. Virou-se de seu lugar ao lado do timoneiro e observou os passageiros desta viagem muito especial. Seu olhar pousou primeiramente sobre mãe Ellen White, assentada ali no convés, com olhos brilhantes diante da cena que a todos se revelava. Em sua face, viu ele aquele olhar de plena paz que com frequência agraciava seus traços ao contemplar as amáveis cenas da natureza. Sendo ele mesmo sensível a tal beleza, virou-se por um momento para o rio, vendo seus movimentos entre os bancos rochosos e arenosos, que se tornavam por vezes íngremes penhascos com protuberâncias verdes silvestres. Após uma respiração de puro deleite, pensou nos demais passageiros. Os dois filhos de mãe White acompanhavam-na nesta viagem. James Edson White era dono do Morning Star, e William C. White frequentemente acompanhava a mãe em seus itinerários. Sua secretária, Clarence Chrysler, estava sentada ao lado de mãe White com Sarah Centerfer e Margieri. Emma White, esposa de Edson, também viera com eles. Freda completava a festa. Esta jornada tinha um duplo propósito. Edson White queria encontrar um local apropriado para uma escola de treinamento para jovens trabalhadores negros no sul, enquanto os educadores, Edward Sutherland e Percy Magan, procuravam um lugar onde pudessem estabelecer uma escola de treinamento para os jovens brancos da região. Percy Magan ainda não havia embarcado no Morning Star. Edward Sutherland esperava que ele se unisse à tripulação no dia seguinte no entroncamento de Edgefield, cerca de 19 quilômetros acima de Nashville. Os viajantes desfrutavam o calmo cruzeiro, uma relaxante excursão por belas paisagens com a encantadora música do rio e do mecanismo do barco a vapor. De repente, Edward Sutherland percebeu pelo som daquele mesmo mecanismo que algo estava errado. "Qual é o problema com seu barco?" disse ao chamar Edson White. "Outra pane, suponho." Edson apressou-se para a frente, seguido por Sutherland, para examinar a engrenagem de marcha do barco. "Parece-me que teremos que guinchá-lo até a margem para podermos fazer reparos", anunciou Edson. Ele desembarcou para cuidar disso. Edward Sutherland olhou ao redor e viu que haviam ancorado em uma ilha em Neil's Bend, em Larkin Springs. Os homens, após avaliarem o problema, decidiram que os reparos não levariam muito tempo. Ao ouvir estas notícias, mãe White sugeriu que fossem à terra firme para olhar em volta. "Gostaria de ver a fazenda da qual temos falado." "Está próxima", disse ela a Will Palmer. "Venha, Ed", chamou Palmer, "vamos subir para olhar a fazenda Ferguson Nelson. A senhora White quer vê-la." "De jeito nenhum", recuou Edward Sutherland. "Já vi esse lugar e não estou nem um pouco interessado em vê-lo novamente." "Mas temos que ir." "A senhora White insiste em vê-lo." Com relutância, Edward Sutherland, chamado de Ed por seus amigos íntimos, saiu do barco e escalou a terra com os outros. Ele viu que havia subido até o limite da fazenda e esta parecia ainda pior do que ele se lembrava. Ele passou os olhos por mãe White e viu seus olhos cintilantes de entusiasmo. "Ah", exclamou ela, "este parece com o lugar que vi em visão. Este é um lugar que Deus quer que Sutherland e Magan iniciem sua escola de treinamento." Ele sentiu um esmorecimento peculiar em seu coração, mas decidiu não dizer nada. Todos retornaram ao barco e os reparos já haviam sido concluídos. O grupo continuou o rio acima até o entroncamento de Edgefield, onde atracaram. Aqui, encontraram Percy Magan, o irlandês, esperando por eles. "Vocês prometeram estar aqui hoje pelo meio-dia, e já é quase noite", disse Magan ao embarcar. "Esperei por horas. O barco quebrou no caminho", disse a Lydia a ele. "Sua banheira velha está sempre quebrando." "Eu deveria ter imaginado." A Lydia interrompeu. "O barco foi quebrar bem na saída daquela fazenda Ferguson Nelson, e a senhora White foi e olhou o local."
Seu barco maluco quebrou bem aonde não queríamos que quebrasse. O que aconteceu? O irlandês perguntou, ignorando o comentário de Alidae. Naquele momento, Will Wheat apareceu no convés e andou em direção a eles. Minha mãe gostaria de ver os dois na cabine, disse a Sutherland e Magan. Eles os seguiram até a pequena cabine. Bem, irmão Magan, vi hoje sua fazenda e andei por toda ela. Mãe Wheat olhou para cima com deleite, com seus calorosos olhos acinzentados. Estou convencida de que Deus quer que você e Ed Sutherland adquiram aquele lugar. É o tipo de lugar que me foi mostrado em visão. O que você acha disso? Penso nisso o menos possível, respondeu Magan. A fazenda é demasiado grande para Ed e mim. É rochosa, acabada e improdutiva. Exigirá mais dinheiro do que temos. Bem, me desculpe, Mãe Wheat olhou para eles conforme falava, pois para mim parece que o Senhor pretende que vocês possuam aquele lugar. E viu que seu amigo não queria discutir o assunto, então se desculparam e deixaram a cabine. Foram à popa do barco e ali, assentaram-se até bem depois da meia-noite cogitando sobre os eventos do dia e lamentando o infeliz problema mecânico próximo à fazenda Ferguson Nelson. Eles pretendiam encontrar um local sossegado no bosque e iniciar eles mesmos uma pequena escola. Eles simplesmente não podiam assumir tamanha responsabilidade. Porque as coisas haviam tomado este rumo. Finalmente, após muita conversa, decidiram que não podiam e não queriam ser absorvidos por algo tão grande, tão caro, e tão sem esperança. Mas nenhum deles sentiu-se bem acerca da decisão, e ambos sabiam, no fundo de seus corações, que ir contra os conselhos de Mãe Wheat, de certa forma, era como ir contra Deus. Um pesar desceu sobre o coração deles. No dia seguinte, a embarcação seguiu seu caminho para Cartago e ali ancorou. Na manhã do segundo dia em Cartago Mãe Wheat chamou novamente os dois homens, Sutherland e Magan. O Senhor quer que vocês obtenham a fazenda Ferguson Nelson e ali iniciem uma escola de treinamento, disse-lhes novamente. Não podemos, protestou Ed. Não podemos pedir a denominação que financia tal risco, e nós temos recursos insuficientes para empreender. E notou o olhar impassivo no rosto de Mãe Wheat e o sentimento de inquietude dentro dele cresceu até tornar-se uma dor inconveniente. Na terceira manhã em Cartago ela os chamou novamente e falou de forma ainda mais urgente acerca do assunto. Pedirei ao Edson que leve o Morningstar de volta ao entroncamento de Edgefield. De lá podemos ir olhar novamente o local. Sutherland e Magan conversaram e decidiram não ir ver aquela fazenda novamente. Mas, ao chegarem ao entroncamento de Edgefield, Mãe Wheat pediu a Will Palmer para levá-la de carro à fazenda. Algumas horas depois ela voltou a bordo do barco e relatou que havia conversado com os Fergusons, os donos que viviam na propriedade. Disse a eles que seu grupo queria aquela terra para iniciar uma escola para obreiros cristãos. Mas uma vez ela insistiu com Sutherland e Magan, para que comprassem a propriedade. Nós entendemos, começou Ed, que o preço deste local está entre 12 e 13 mil dólares. Este valor é mais do que o dobro do que pretendemos pagar por uma terra. De forma alguma podemos investir mais do que 5 mil dólares. Sentou-se com Mãe Wheat e falou em tom grave. Mãe Wheat, estamos determinados a não ir além do que nossos recursos permitem. Nossa ideia é adquirir um pequeno local nas montanhas onde poderemos fazer amizade com nossos vizinhos, ajudá-los, e construir lentamente. Elliot olhou para eles e sorriu com aquele seu sorriso gentil. Temo que façam planos pequenos demais e que estabeleçam um alvo baixo demais. Se seguirem o conselho do Senhor, Ele estabelecerá seus pés em um grande lugar e proverá os recursos para pagar por ele. Ela levantou-se e apontou seu dedo em admoestação. Vocês dois vão enterrar seu talento. Será que o Senhor deu-lhes todos esses anos de experiência e habilidade de treinar outros para seu serviço para que vocês digam a Ele, Senhor, sabendo que és homem severo e, receosos, escondemos na terra o teu talento? Edward Sutherland sentiu uma agonia tomar conta dele. Não, Mãe Wheat, disse ele. Nós trabalharemos para o Senhor. Queremos fazer a sua vontade, mas não temos os 12, 20 ou 40 mil dólares que serão necessários para começar uma escola naquele local. No dia seguinte, Sutherland e Magan alugaram um cavalo com charrete. Foram na direção oposta à terra de Ferguson Nelson. Foram olhar outra fazenda. Mas, à tarde, eles encontraram-se novamente de volta à fazenda Ferguson Nelson, levados por um sentimento de emoção e curiosidade, o qual eles não pararam para analisar. Sabiam que não eram os únicos olhando a propriedade. E viram Will Palmer sair de lá com Mãe Wheat mais cedo.
Edson e Sarah Centerfer foram com eles. Já os dois homens, Sutherland e Magan, estavam em pé olhando para as protuberantes rochas calcárias no meio da grama, e para as muitas pedras que estavam por toda parte nos infrutíferos montes. Caminharam para uma pilha de pedras próximas ao antigo celeiro de plantação e sentaram-se sobre uma rocha. Pelo pequeno e reto vale dos Campos do Sul viram hectares de solo pedregoso, onde cabanas que comportavam 600 negros costumavam ficar, pois esta fazenda havia sido uma sede de negociação de escravos. Ele não conseguia imaginar um panorama mais proibitivo e desolador para uma escola. Percy, disse ele ao apontar a mão para os tristes campos, e a coisa mais grosseira, miserável e cheia de mato que eu já vi. Só em pensar já fico doente. Eu sei, Ed, sinto a mesma coisa, mas Sarah Centerfer disse que a fazenda que mãe Whit escolheu para a escola de Corambong na Austrália foi declarada inútil pelos líderes de lá. Bem, não pode ter sido tão ruim quanto esta, disse Ed. Olhe para o celeiro velho e nojento com aqueles chiqueiros encostados nas janelas. Permaneceram assentados por alguns minutos, afundados em um lamaçal de autopiedade e desânimo. Finalmente, ele falou novamente. Acredito que neste momento aquela escola australiana esteja prosperando. Sim, mãe Whit disse a eles que não rejeitassem o conselho do Senhor, mas que dessem a ele uma chance para trabalhar. Ele lembrou-se com grande clareza de palavras semelhantes ditas a ele no dia anterior. Sentia-se pior a cada momento, e mesmo assim resistia. Dirigiu um olhar indagador a Percy. Acredito que você deu início ao interesse de mãe Whit pela propriedade de Ferguson Nelson. Então, vendo o olhar incrédulo no rosto de Percy, desatou a chorar. Oh, como eu queria ter uma forma honrável e cristã de sair dessa coisa toda sem demonstrar falta de fé nos testemunhos da mensageira do Senhor. Arruinados, completamente desencorajados, os dois homens ajoelharam-se e abriram seus corações a Deus. Então, calmos e resolutos, decidiram-se pela fazenda. Dariam o passo de fé e obedeceriam ao conselho dado a eles pelo Senhor através de mãe Whit. Então, voltaram para contar-lhe sobre sua decisão. Ela não parecia surpresa, mas elogiou o ato com palavras gentis. Na manhã seguinte, os dois homens dirigiram-se novamente à fazenda. Ajoelharam-se entre as rochas, próximo ao velho celeiro, e mais uma vez imploraram ao Senhor para mostrar-lhes sua vontade e fortalecer-lhes para que fossem obedientes. Consternados com o risco que corriam, atormentados por dúvidas, lutaram com o Senhor em agonia e súplicas. Eles tiveram que desembolsar logo de início entre 13 e 15 mil dólares pelo local com as escassas instalações que este oferecia. Não tinham nem metade do dinheiro para pagar pela infrutífera, pedregosa e miserável terra, muito menos para construir e equipar uma escola de treinamento. Oraram ao Todo-Poderoso em busca de auxílio. A coragem os encheu de tal forma que nunca posteriormente vieram a duvidar de que Deus os havia guiado nesta aventura, e de que ele se encarregaria e direcionaria tudo o que estivesse relacionado ao empreendimento. Haviam passado por seu Getsemane, lutado o dia inteiro com o problema. Agora o crepúsculo começava a estender um manto misericordioso sobre a paisagem desolada e infrutífera. Os pássaros entoavam cânticos e faziam ninhos. Esquilos disparavam para dentro das antigas árvores, e as irregulares plantas a desabrochar pareciam pálidos pontos de exclamação em oposição às negras sombras da noite. Percy Magan manifestou-se. Ed, estamos nessa voluntariamente. A senhora Whit está conosco. Deus está nos guiando. Ele nos mostrará o caminho. De repente, com uma voz forte e jubilosa, Ed começou a cantar, Bendita a fé dos nossos pais. Percy uniu-se a ele, e os louvores a Deus soaram por aquela fazenda desolada e desgastada. Talvez naquele momento de fé triunfante, os anjos de Deus desceram e reclamaram a fazenda para si. O hino terminou, e a quietude da noite os envolveu. Os solitários montes os cercavam e um céu estrelado arqueava sobre eles. Um senso solene da presença divina os envolveu, e começaram a cantar novamente, após a tempestade, brilha o arco-íris em louvor, promessa escrita no firmamento. Mesmo que, em meio ao sofrimento, brilhe o arco-íris de seu amor. O costumeiro bom humor do irlandês retornou. Ed, Percy escolheu cada palavra com cuidado. Aqui estamos, numa encruzilhada. Se tivéssemos assumido a posição que o que mãe Whit diz não é do Senhor, então não estaríamos prontos para aceitar qualquer coisa que o Senhor diz a ela, a menos que estivesse em conformidade com nossas opiniões. Não há outro caminho, respondeu Ed, se quisermos prosseguir com a certeza de que Deus está conosco.
Vamos voltar rapidamente para Nashville e dizer à mãe Whit que compraremos a fazenda Ferguson Nelson. Quando informaram-lhe de sua decisão final, ela demonstrou grande satisfação. Farei qualquer coisa para ajudá-los. Vão e contem sua história para as pessoas, e elas os ajudarão. Recomendarei seu trabalho e escreverei um artigo sobre ele no periódico da nossa igreja. Farei parte de seu conselho administrativo, se quiserem. Essa foi a única vez na vida que ela aceitou tornar-se membro do conselho administrativo de qualquer instituição. Edward Sutherland e Percy Magan arriscaram o futuro e a própria vida no conselho que Deus tinha dado à mãe Whit. Eles se determinaram a, independente de preço, labor ou dificuldades, apoiar o projeto e levá-lo avante a um final bem-sucedido sob a direção de Deus.